Fala, meus bebês, tudo bem? Sou eu de novo aqui, professor Vitor Mardoc, do canal Física Mardoc, e hoje a gente vai falar de gravitação universal, completa, toda, para tu arrebentar na tua prova de vestibular, na tua prova do colégio, tá bom? Depois da vinheta, eu vou te ensinar a física central. Fala, meus amores, tudo tranquilo? Olha só, como eu já falei antes da vinheta, nós vamos falar de toda a gravitação universal. Não é um assunto de fato grande, então dá pra gente falar tudo em uma aula completa, bem legal. Antes de eu começar, eu queria fazer duas ressalvas, tá? Eu não vou botar aqui nessa aula o debate mais histórico sobre o modelo geocêntrico, o modelo heliocêntrico, tá bom? A gente vai direto aqui para a parte física matemática da história, bem direto ao ponto, para te ajudar nas tuas provas, tá? Outra coisa. Deixa eu te falar que gravitação a gente vai dividir basicamente em três pedaços, tá? A gente tem as leis de Kepler, a lei da gravitação universal e depois a gente fala sobre velocidade de escape, tá bom? Essa ordem que eu acabei de falar foi a ordem cronológica de como as coisas aconteceram aqui no planeta Terra. Primeiro veio Kepler com as suas leis, depois, usando as ideias de Kepler, veio Newton com a sua lei da gravitação universal, e aí depois a gente conseguiu calcular velocidade de escape e tudo mais, movimento de foguetes, etc, tá bom? Entretanto, aqui na nossa aula, não há nada obrigatório que obrigue a gente a falar as coisas como aconteceram na ordem cronológica, até porque se fosse assim, muita aula ia ter que ser diferente por aqui, tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai começar falando sobre a lei de Newton, para depois falar sobre as leis de Kepler, porque a matemática da lei de Newton vai me ajudar a te explicar e a te provar as leis de Kepler, tá bom? Mas não esquece, cronologicamente, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Kepler veio primeiro que Newton, tá bom? Não esquece disso. Mas vamos lá. Então, como dito, feita essa ressalva, vamos começar falando da lei de Newton para a gravitação universal. Cara, a lei de Newton para a gravitação universal, nós já vimos uma outra aula aqui no canal. A gente falou lá em forças da dinâmica, se eu não me engano, quando a gente estava falando de dinâmica. A aula depois de leis de Newton. E eu falei sobre a força gravitacional. A lei de Newton fala nada mais, nada menos do que sobre a força gravitacional, que é a força-peso, tá bom? Newton diz o seguinte: se eu pegar dois corpos de massa, um eu chamei de massa Mzão e o outro de massa Mzinho. O simples fato desses corpos possuírem massa vai fazer com que esses corpos se atraiam, tudo bem? Entre esses corpos vai ter uma atração. Essa atração, que ele chamou de atração gravitacional, ela depende de três fatores. Ela depende da massa do corpo, a massa do outro corpo, tá? E depende da distância. De tal modo que essa força gravitacional, ela é diretamente proporcional. Para quem não sabe esse símbolo aqui, esse tiozinho significa diretamente proporcional, tá? A força gravitacional, ela é diretamente proporcional ao produto das massas, diretamente proporcional a Mzão e a Mzinho, tá? Então, quanto maior a massa, maior a atração. E essa força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância das massas. Então quer dizer que quanto maior a distância, menor a força. Inclusive, se eu dobrar essa distância, essa força diminui 2 ao quadrado, porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Outra ressalva que eu preciso fazer para você. Essa distância, ela sempre é medida a partir do centro de massa dos corpos, tá? Ela não é medida a partir da superfície. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, o raio desse planeta maior, a distância entre eles e o raio do planeta menor. Quando a gente vai calcular a distância, é sempre medindo a partir do centro dos planetas, do centro dos corpos, tá bom? A partir de tudo isso que eu te falei, principalmente dessa proporção aqui entre massa e distância, a gente chega nessa relação gráfica. O gráfico da força em função da distância, ele vai decaindo à medida que essa distância aumenta, tá bom? De acordo com essa relação que eu te mostrei ainda agora. Então, bora lá. Quando eu tinha uma distância Dzinho, eu tinha uma certa força F. Não sei quanto é que vale, tá? Um valor genérico. Agora, se eu dobrar essa distância, se a minha distância aqui era Dzinho, passar a ser 2Dzinho, quanto é que vai valer a força aqui? Força e distância são inversas, só que inversa ao quadrado. A minha distância aumentou 2 vezes,
Então a minha força vai diminuir 2 vezes, só que 2 vezes ao quadrado. Então essa força aqui vai valer F sobre 4. Ora, a gente já montou aqui uma proporção. Gente, vamos lá, um dos mantras desse canal. Como é que eu transformo proporção em igualdade? Eu adiciono uma constante de proporcionalidade, tá? A minha constante de proporcionalidade aqui foi esse Gzão. Já vou falar sobre ele, tá? Então, a minha força gravitacional, que é a lei de Newton para a gravitação, ela vai ser Gzão vezes Mzão vezes Mzinho, dividido por D ao quadrado. Não esquece essa equação, ela é muito importante para a história da física e para o teu vestibular também, tá bom? Vamos falar do Gzão agora. Esse Gzão aqui, gente, não é gravidade, tá? Por favor, não vai confundir essas duas coisas, tá? O Gzão aqui, ele é nossa constante da gravitação universal. É uma constante que vai servir e acompanhar a gente ao longo de todo esse curso de gravitação, tá bom? E tem um valor constante, ela é uma constante que é constante de fato. Mas, Doc, como assim uma constante que é constante de fato? É porque, por exemplo, na eletrostática, a gente tem constantes que mudam de acordo com o meio que a gente está. Se a gente está no ar, se a gente está no óleo, se a gente está na água, tá bom? Aqui não. Essa constante ela é absoluta, ela tem sempre o mesmo valor, tá? Esse Gzão, ele vale aproximadamente 6,32 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado, quilograma ao quadrado. Mas não te apavora, tu não és obrigado a saber disso aqui. Ai, mas Doc, eu não sou obrigado a saber, tu está mostrando isso só para mostrar que tu sabe e eu não sei, é isso, tu quer me humilhar? Não, não quero te humilhar. O que eu quero te mostrar, botando o valor dessa constante aqui? Veja que essa constante ela é um valor vezes 10 a menos 11. Isso quer dizer, gente, que esse valor aqui, ele é muito, muito, muito pequeno. Logo, a força gravitacional é uma força muito fraca. Tudo que tem massa se atrai com uma certa força. Por exemplo, você está perto aí do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Você e o seu tablet, seu celular, computador, estão se atraindo. Por que você não sente essa força? Porque ela é muito, muito, muito pequena. Essa força é tão pequena que a gente só consegue senti-la se a gente estiver falando de massas muito grandes, como planetas, cometas, satélites, tudo bem? Para massas pequenas, essa força gravitacional é muito pequena, muito mesmo. Pra vocês terem uma ideia, gente, na física existem as forças eletrofracas, que são as forças eletromagnéticas, e as forças nucleares fracas. Existe a força nuclear forte, existe a força gravitacional. Tem essas 3 forças, tá bom? De todas essas forças da física, do universo, do mundo, de tudo, a mais fraca é a gravitacional. A força gravitacional é muito fraquinha, tá bom? Justamente por causa do valor dessa constante. Fechou? Essa aqui é a lei da gravitação universal de Newton. Essa equação, para ser mais específico, tá bom? Agora que a gente falou disso, a gente vai finalizar essa primeira parte da aula falando sobre campo gravitacional, tá? Bom, primeiro, vamos definir o que é campo. Isso aqui é uma palavrinha eu adoro, eu acho lindo, eu acho uma maravilha. Gente, presta atenção. É muito comum que a gente veja, leia e tal, que campo é uma área de influência. Não gosto dessa definição, não acho legal, não acho bacana, vamos trocar, tá? Primeiro porque, gente, área é medida em metro quadrado, campo não se mede em metro quadrado, então campo não é área, não vamos confundir as coisas. É que nem um caqui e um tomate, parece a mesma coisa, mas não é. Não sabe o que é o caqui, não sabe o que é um tomate, joga no Google aí para te estudar, tá bom? Enfim, campo não é área de influência, tá bom? Vamos definir assim. O que é campo então, Bardock? O campo, ele é um ente físico, vamos usar uma linguagem bem popular, ele é uma coisa, tá? Que permite interação à distância. Veja só, se eu quero bater nesse quadro, é necessário que a minha mão ela encoste no quadro, tudo bem? Se eu pegar agora, por exemplo, 2 ímãs, eu consigo fazer com que esses 2 ímãs eles se puxem ou se empurrem sem se encostar. Isso porque entre eles tem um campo. O campo, ele é o ente que permite a interação à distância. Por exemplo, você agora está me escutando, está me vendo, mas eu não estou aí. Você está interagindo comigo à distância. Então quer dizer que tem que ter um campo envolvido nesse processo. E existe campos eletromagnéticos envolvidos nesse processo, tudo bem? Então assim, vamos definir campo agora de uma outra maneira. O campo ele é o ente físico, ou se tu preferir, o campo é uma coisa que permite a interação à distância.
Só que essa coisa, esse campo, ele é algo específico. Existem diferentes campos que permitem diferentes interações. O campo que influencia, que interfere na massa, é o campo gravitacional. O campo que interfere na carga elétrica é o campo elétrico. Aí nós temos o campo magnético também, tá bom? Então, assim, vamos ficar com essa definição de campo, porque ela é mais correta e ela vai te fazer entender. O campo, ele não é uma área de atuação, tá bom? Não é uma área de influência. Outra coisa que não ajuda a dizer que campo é área é porque, veja, todos os campos, eles dependem de uma distância. Então, quer dizer que quando você está próximo da origem desse campo, o campo fica mais forte, e quando você está longe, ele fica mais fraco. Mas se você parar para pensar, essa área nunca acaba, né? Ela pode ficar muito pequena, mas ela nunca vai chegar a zero. Então, assim, é uma área infinita, né? É um espaço infinito. Então, vamos cancelar essa definição. Está cancelado pela lei do cancelamento de nós, militantes de Twitter. Está cancelado, tá bom? Não esquece que campo gravitacional para a gente agora vai ser o ente físico que permite interação à distância. Mas vamos lá, para falar dele, do campo gravitacional. O campo gravitacional, ele é o ente que permite essa interação aqui, da força gravitacional. E essa força depende da distância. Então, esse campo gravitacional, ele também depende da distância. Eu peguei aqui duas situações. Um ser humano, como eu, por exemplo, só que aqui está mais magro, né? Na superfície da Terra, e aqui um satélite qualquer orbitando a Terra, tá bom? Apesar da Terra ser a mesma fonte, o campo ele ser gerado pelo mesmo corpo, que nesse caso é o planeta, a pessoa que está na superfície e o satélite vão sentir campos diferentes, porque, de novo, o campo ele depende da distância. Gente, olha só, não te esquece que a distância que nós vamos usar, ela nunca é a partir da superfície. Essa distância é sempre, veja, eu falei sempre, eu não falei às vezes, eu não falei quase sempre, eu não falei 99% das vezes, eu falei que sempre essa força, é porque eu falei de força pensando na força gravitacional, mas o campo ou qualquer outra distância que nós vamos vir a trabalhar aqui em gravitação é medido a partir do centro de massa do corpo, do centro do planeta, tá bom? Olha só. A gente já estudou força gravitacional antes, a gente chamou essa força gravitacional de força-peso, lá na dinâmica. Tem aula de dinâmica no canal, tá bom? É só ir lá olhar. Então veja só, o meu peso ele vai ficar massa vezes gravidade, e a minha força gravitacional é Gzão vezes Mzão vezes Mzinho sobre D ao quadrado. De novo, gente, esse D é a distância a partir do centro, tá? Não vai me errar isso, por favor, que eu tô repetindo aqui pra caramba, parece um retardado, por favor, tá? Cortei a massa, o que vai sobrar? Que a minha gravidade, o meu campo gravitacional, é dado por Gzão, Mzão sobre D ao quadrado, no qual Gzão é a minha constante da gravitação universal, Mzão a massa do planeta e Mzinho a massa, quer dizer, não tem Mzinho, olha que legal. A gravidade não depende do corpo que está sentindo ela. A gravidade da Terra não depende de mim, não depende de você, não depende do satélite. A gravidade da Terra só depende da massa da Terra e a partir de que distância eu quero medi-la. Fechou? Vai bater um print agora da primeira parte dessa aula. Essa aula, se eu não me engano, vai ser dividida em 4 partes. A gente vai ver daqui para o final, que eu já esqueci como é que está organizado isso, tá bom? Bate um print aí que a gente vai continuar. Vamos lá, babies, vamos continuar falando de gravitação, ainda usando a lei da gravitação universal, tá? A gente vai falar agora sobre a velocidade orbital, que é a velocidade com que um corpo orbita o outro, tá bom? Aqui eu vou usar como exemplo um satélite qualquer. Então aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho o satélite. Aqui nessa linha tracejada a gente teria a trajetória desse satélite, tá bom? Gente, o satélite, por inércia, ele está em movimento, ele teria que permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ele seguiria isso aqui em linha reta ao infinito e além. Entretanto, devido à ação da força gravitacional, esse satélite se mantém orbitando, girando ao redor da Terra. Não tem, gente, nenhuma outra força agindo nesse satélite. Se não tem nenhuma outra força agindo nesse satélite, significa que a força gravitacional é a própria força resultante. Rodolfo, peraí, mas eu não sei força resultante, centrípeta, não sei como é que funciona o movimento circular, tem aula no canal, lá na parte de dinâmica, tá bom? Então, a força resultante de um movimento circular é a força resultante centrípeta. Por que a gente vai dizer? Que a força centrípeta, nesse caso, é igual à força gravitacional. Vai ficar
mzinho, que é a massa do satélite, vezes v quadrado sobre r, igual a gzão, mzinho sobre r ao quadrado. Vou cortar o mzinho de um lado com o mzinho do outro, rzão do lado com o rzão do outro, e esse 2 que está como expoente eu vou trazer para o outro lado virando raiz. Vai sobrar isso aqui. A velocidade orbital, então, ela vai ser a raiz quadrada de gzão mzão sobre r. Cara, presta atenção. A velocidade orbital, ela não depende da massa de quem está orbitando. Ela depende da massa de quem está sendo orbitado. Outra coisa que é importante que você perceba é que a velocidade orbital, ela depende somente da massa, como eu disse anteriormente, de quem está sendo orbitado e da distância. Meus amores, olha só. Todo corpo na mesma órbita tem a mesma velocidade. É muito comum ele pegar em questão, eu tenho um corpo de massa M, outro corpo de massa 3M. Qual está girando mais rápido? Dane-se, tá? Se eles estiverem na mesma órbita, eles vão girar com a mesma velocidade. Outra coisa que ele pode te cobrar em prova é o satélite geoestacionário. Olha só o nome, o satélite ele é geo de terra, tá? E ele é estacionário, que remete a estar parado, estacionado, né? O satélite geoestacionário é aquele que, em relação a um ponto da Terra, aparenta não se mover. Veja só, eu vou fazer aqui na frente da câmera, não sei se vai estar focando. Olhem aqui, imaginem que esse pincel laranja é um satélite, tá? E que a minha cabeça é a Terra. A Terra gira, o satélite gira. A Terra gira, o satélite gira. Entretanto, em relação à minha cabeça, o satélite não se move. O pincel não se move. Então, isso seria um exemplo de satélite geoestacionário. É importante que você saiba que ele não vai te dar essa informação, tá? Que o satélite geoestacionário, a velocidade angular dele é igual à velocidade angular da Terra, tá bom? Os dois têm a mesma velocidade angular. E o período de um satélite geoestacionário é 24 horas, né? O tempo que leva para a Terra dar uma volta no seu próprio eixo é 24 horas. E o período é o tempo que leva para esse satélite girar ao redor da Terra. Fechou? Então, olha só. Periodão, 24 horas, tá? E a velocidade angular do satélite é igual à velocidade angular da Terra. Caras, com isso, a gente finaliza a nossa análise usando a lei da gravitação universal. O que a gente vai utilizar agora para analisar são as leis de Kepler. Na verdade, nós vamos agora utilizar a lei da gravitação universal para fazer a análise das leis de Kepler, tá bom? E bora lá, tá meio apertadinho aqui no cantinho do quadro, mas não quer dizer que seja menos importante, muito pelo contrário. Vamos começar a falar das leis de Kepler, tá? E a primeira lei que a gente tem aqui... Gente, me embananei aqui com os meus pincéis. Calma, onde é que eu seguro cada um? Já sei. Pronto, ajeitei. Olha só, vamos falar das leis de Kepler, tá? A primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas elípticas, tá? Antes de Kepler, gente, nós pensávamos, não falo nós, as pessoas da época, tá? Que toda órbita de um corpo ao redor de outro, ela era circular, obrigatoriamente, tá? Uma circunferência perfeita. E o Kepler chega e diz não. Errou feio, errou rude. A órbita de um corpo ao redor de outro, no caso ele fez ao redor do Sol, né? Que era o que ele tinha como parâmetro para observar, ela é obrigatoriamente elíptica. Ela tem o formato de uma elipse, que é um negócio meio parece um ovo, uma circunferência achatadinha, tá? E o Sol, ele não está no centro dessa elipse. O Sol está em um dos focos da elipse. Então, olha só. Kepler falou pra gente que a órbita de um corpo ao redor do Sol, ela era elíptica, com o Sol ocupando um dos focos. Sabe o que é legal? É que com isso, o Kepler não cancela a órbita circular. Porque a circunferência, ela é um tipo de elipse, tá? Só que ele diz o seguinte, quando a distância entre os corpos é pequena, mais essa trajetória se assemelha a uma circunferência. Mas quanto mais esses corpos estão distantes, mais acentuada vai ser essa elipse, tá bom? Então, olha só, como a gente pode ver aqui no movimento do planeta ao redor do Sol, existe um momento onde eu estou mais próximo do Sol, momento esse que eu chamei de periélio, perto, hélio, Sol, né? Periélio, perto do Sol. E existe um momento que eu estou mais distante do Sol, chamado de afélio. Só que, babies, olhem só, a velocidade orbital, ela depende da distância, né?
não são inversamente proporcionais, porque tem o negócio de uma raiz aí. A velocidade ao quadrado, ela é inversamente proporcional à distância dos corpos. Ou seja, quanto maior for a distância, menor a velocidade. Então, veja só, o afélio não é o ponto de máxima distância. Se a distância é máxima, a velocidade é mínima. Não esquece disso. A velocidade do meu corpo no afélio, tá? Ela é mínima. E se a distância ela é pequena, a velocidade é grande. Logo, no periélio, a minha velocidade é máxima. Não esquece disso, por favor. Ah, mas tem que fazer conta com lei de Kepler? Só na terceira, tá bom? Na primeira e na segunda a gente tem a parte teórica, bem legal, bem lightzinha. Então vamos só rever aqui, gente. Lei das órbitas elípticas diz que a trajetória de um corpo orbitando o outro vai ser uma elipse. E o Sol, no caso o corpo que está sendo orbitado, não está no centro dessa elipse. Está em um dos focos, tudo bem? Babies, olhem só. Anota aí esse quadro, tá bonito, tá bem desenhadinho, né? Dentro das minhas limitações de desenhista. E agora nós vamos falar sobre as outras duas leis de Kepler, a segunda e a terceira. Vamos lá, bebês. Agora que a gente já falou sobre a primeira lei de Kepler, vamos para a segunda e para a terceira, depois velocidade de escape, e aí morreu a nossa aula, gravitação completa para ti, tá bom? Gente, olha só. A segunda lei de Kepler é chamada de lei das áreas, tá? Quando o Kepler ele monta a primeira lei, ele percebe que existem momentos onde o planeta, o corpo, está se movendo mais rápido e momentos que ele está se movendo mais devagar. Então ele não pode dizer que quanto maior a distância percorrida, maior o tempo. Porque eu posso percorrer uma distância maior, mas se eu tiver com uma velocidade maior, eu posso levar o mesmo tempo ou até um tempo menor. Kepler então começa a procurar um padrão entre a distância percorrida e o tempo que levava, tá? Obviamente ele não achou com a distância, mas ele achou com a área. A lei das áreas diz o seguinte: o raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Em outras palavras, o raio vetor é essa reta imaginária que liga o centro do Sol e o centro do planeta. A gente consegue ver que ao deslocar-se de um ponto a outro, esse raio vetor ele varre uma determinada área. O Kepler diz que áreas iguais são varridas em tempos iguais, de tal modo que a área e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, aqui eu tenho duas áreas, a área rosa e a área verde. Se eu disser para você que essas áreas são iguais, o tempo que levou para o corpo andar essa distância e essa distância, obrigatoriamente foi o mesmo. Agora, se eu te disser que a área rosa é maior que a área verde, significa que aqui eu gastei mais tempo do que no segundo momento. Então, área e tempo são diretamente proporcionais. Para transformar a proporção em igualdade, tu já sabe, adiciona uma constante aqui, a gente chama de K. Essa constante é a nossa velocidade aerolar, tá bom? Isso aqui não vai te cobrar cálculo, é muito difícil. Eu nunca não lembro de ter visto assim, ele cobrando cálculo disso aqui em prova de vestibular, tá bom? Falando de realidade, Enem, PUC, USP, sem falar de militar, tá bom? De EFON, enfim. Eu não lembro de ter visto realmente, tá bom? Então lembra, segunda lei de Kepler, lei das áreas. O raio vetor que une o planeta e o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Áreas diferentes em tempos diferentes, beleza? Só teórica, tranquilo. Melzinho com açúcar. Melzinho com açúcar. Né? Açúcar com mamão com açúcar. Olha só que legal. Bora falar agora aqui da terceira e última lei de Kepler. Vamos falar da lei dos raios e dos períodos. Eu preciso logo te dizer o seguinte. Para montar a dedução da terceira lei de Kepler, eu vou usar como base uma órbita circular. Ai, mas o Kepler falou, mas não fui eu que falei, né? Foi o Kepler que falou. Que a órbita dos planetas ela é uma elipse, não é uma circunferência. Beleza, isso é verdade. Mas lembra que pode existir também órbita circular, né? Mas a gente vai fazer uma aproximação aqui que é permitido que a gente faça, tá bom? Nós vamos utilizar a definição de raio médio, tá bom? O raio médio ele vai ser literalmente o raio do afélio mais o raio do periélio dividido por 2. Quando a gente usar essa aproximação aqui para raio médio, nós vamos poder trabalhar aproximadamente com uma órbita circular e esse cálculo que a gente está fazendo aqui está valendo, tá bom? O raio médio eu vou representar por R com essa barra em cima.
Tranquilo? R barra, nosso raio médio. Nós vimos que a velocidade orbital, ainda agora, ela é raiz de Gzão e Mzão sobre R. Só que, como eu vou usar o raio médio, R e sua barra, tá bom? Para o movimento aproximadamente circular, na verdade, essa velocidade ela pode ser também 2πr sobre o período. Quando essa aula está indo para o ar, eu ainda não gravei o movimento circular para o curso de cinemática, tá bom? Mas eu pretendo gravar logo. Se você não entendeu isso aqui, eu prometo que logo vai ter videoaula explicando por que a velocidade é 2πr sobre o período, tá bom? Por enquanto, eu vou te pedir só para aceitar. Ou também pode procurar uma outra aula de movimento circular. Tem muito professor bom aqui no YouTube, tá bom? Eu sei que você vai achar uma aula bem legal de movimento circular. Mas vamos lá. Essa velocidade é 2πr sobre o período. Eu vou pegar essa raiz quadrada e vou passar para o outro lado como um expoente. Então, veja. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, π ao quadrado. R ao quadrado, R quadrado. E T ao quadrado, T quadrado. Então, sobrou isso aqui. Isso é igual a Gzão e Mzão sobre R. Eu vou pegar esse R. Detalhe, bora colocar aqui, né? O R é o nosso R barra, é o nosso raio médio. Vou ajeitar aqui, bem bonitinho. Pronto. Olha só, gente, eu vou pegar esse R, então, aqui, que está dividindo, eu vou passar multiplicando. E esse 4π quadrado que está multiplicando, eu vou passar dividindo. De tal modo que eu obtenho aqui o seguinte. R ao cubo dividido por período ao quadrado é igual a Gzão e Mzão sobre 4π quadrado. Gente, olha só. Essa relação, ela mostra pra gente que o raio ao cubo, ele é diretamente proporcional ao período ao quadrado. Tudo bem? Por quê? Gzão é uma constante. Mzão, a massa do Sol, é constante. E 4π são dos números são constantes, tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, dois corpos que orbitem o Sol, a Terra e Marte, Júpiter e Netuno, Plutão e Saturno, eu posso montar essa relação, dizer que o raio de um ao cubo está para o período de 1 ao quadrado, assim como o raio do outro ao cubo está para o período também ao quadrado, sem esquecer, obviamente, que a gente está falando aqui do raio médio, tá, gente? Mardoc, beleza. Eu posso aplicar essa relação para a Lua e para Marte? Não, não pode, porque a Lua, ela orbita a Terra. Marte orbita o Sol, então eles vão ter constantes diferentes, essa relação não se aplica. Essa relação da terceira lei de Kepler, aqui você vai fazer conta, questão de conta, tá? Ela só é válida para quando eu tenho dois corpos que eu queira comparar, que orbitem o mesmo corpo, orbitem o Sol, ou orbitem o mesmo planeta, fechou? Cara, com isso a gente finaliza a lei de Kepler. Agora só falta uma coisinha para a gente terminar a nossa aula, que é falar sobre a velocidade de escape. Anota aí que a gente vai já falar sobre isso. Vamos lá, galera, para a gente matar a nossa aula de gravitação, vamos falar sobre velocidade de escape. Cara, pensa só, se eu jogar um corpo para cima, caiu é a vida. O que acontece com ele? Bom, pelo que tu vistes aqui, pelo nosso exemplo, que não deu muito certo, esse corpo ele sobe e ele desce. Mas nem todo corpo que sobe desce, cara. Um corpo, ao ser lançado da Terra, ele pode, subir e descer, como no nosso desenho. Ele pode, se essa velocidade for muito grande, entrar em órbita na Terra, ou ele pode escapar da atração gravitacional da Terra. Só que seria o lançamento de uma sonda, por exemplo, indo para Marte, Lua, enfim, para o infinito e além. Para a gente poder descobrir quanto é que vale essa velocidade, eu preciso primeiro te lembrar o seguinte. Lembra que a energia cinética de um corpo é dado por mv² sobre 2, tá? E como a velocidade orbital a gente aprendeu a calcular lá atrás, substituindo aqui, essa minha energia cinética vai ficar Gzão, Mzão e Mzinho por 2R, tá bom? Já a energia gravitacional, e a gente considera aqui um sinal negativo por convenção, a gente coloca o nosso referencial lá no infinito. E aí, como a gente está contra esse referencial, a gente está para o outro lado, a gente vai considerar que essa gravidade, que essa energia é negativa, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Porque é só uma convenção mesmo. Não existe energia negativa, tá legal? Então, por uma convenção, a gente diz que essa energia gravitacional é menos Gzão, Mzão e Mzinho sobre R. A gente nada mais fez do que pegar um MGH, né, que é a nossa energia potencial gravitacional, e substituir a equação da gravidade que a gente viu ainda agora. Nós vamos precisar dessas 3 equações para entender o que aconteceu aqui no lançamento desse foguete. Olha só, eu peguei esse foguete, então eu vou considerar
que no início ele estava na superfície da Terra e foi lançado. Gente, se esse corpo ele não colidir com um asteroide ou pousar em outro planeta, como o espaço não tem resistência do ar, não tem atrito, esse corpo ele não vai parar, ele vai ao infinito e além, tá bom? Então, olha só, eu vou dizer aqui que a energia que eu tenho no início é igual à energia que eu tenho no final. A energia que eu tenho no início é energia cinética e energia potencial gravitacional. No final também eu tenho energia cinética e energia potencial gravitacional, tá bom? Então, eu vou botar aqui mv² sobre 2, esse mzinho seria a massa do meu satélite, tá bom? Menos, né, gzão, mzão, mzinho sobre r. Do outro lado, a mesma coisa, né? Botei aqui a outra fórmula da energia cinética e a fórmula da energia potencial gravitacional. Agora, veja, cara, no final eu vou estar lá no infinito. Quanto é que é o raio do infinito? O raio do infinito é muito, muito grande, é infinito. Qualquer coisa dividido por infinito, veja, eu estou dividindo para infinito, um negócio muito grande. Então, isso aqui vai dar quase zero. Então, desse lado todinho da minha equação, vai zerar. Esse menos gzão, mzão, mzinho sobre r, que está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, eu vou ter mv² sobre 2 igual a gzão, mzão, mzinho sobre r. Cortando mzinho com mzinho, eu tenho que essa velocidade de escape ela é raiz de 2gzão, mzão sobre r. Cara, essa equação aqui, ela me mostra como calcular a velocidade necessária para lançar um foguete de um planeta. E a gente vê que isso aqui não depende da massa do foguete. É claro, lançar um foguete que eu quero que saia da atração gravitacional do planeta, né? Ele não é para ficar em órbita. Bom, essa velocidade de escape, então, ela só depende da massa do planeta e do raio do planeta. Não depende de mais nada, não depende da massa do meu foguete. Fechou, galera? Meus amores, com isso a gente finaliza essa aula de gravitação universal, né? Eu espero que você tenha gostado, eu estou cansado já no final dessa aula, foi muito conteúdo, muita coisa que a gente viu, e eu espero que você consiga ter aproveitado. É uma aula que está mais longa, está um pouquinho maior aqui no canal, mas para você que está estudando para vestibular, ou vai fazer uma prova que vai cair toda a gravitação universal, eu te garanto, essa aula aqui é para ti, tu vai arrebentar nas tuas provas, beleza? Galerinha, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like, tá bom? Envia para os teus amigos, para a gente poder crescer. Quanto mais a gente crescer, mais aula a gente vai poder fazer, mais tempo a gente vai poder investir no canal, para poder te ajudar a aprender física central. Até a próxima.